Fala aí, rapaziada. Hoje eu queria falar sobre salvação e galardão, se é por graça ou por mérito. Eu queria começar falando sobre salvação. Eu separei dois textos bíblicos, Efésios 2, de 8 a 9 e Romanos 10, de 9 a 11. Vamos ler aqui o de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui no texto está bem explícito, né? A salvação ela é pela graça, não é pelo que nós podemos fazer, não é pelo nosso mérito, mas é pelo que Jesus Cristo fez naquela cruz, né? Vamos ler aqui o de Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então aqui está falando, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a salvação ela é dada pela graça, pelo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para nos resgatar. Então imagina, Jesus, ele estava com o Pai e ele estava revestido de glória, honra e poder. E ele vendo a humanidade se perdendo, ele quis se desfazer disso tudo, ele veio para a terra, ele se humilhou, ele morreu por nós naquela cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi insultado, e ele morreu naquela cruz como um maldito para nos salvar. Porque essa era a única solução, era o único jeito para salvar a humanidade. Então, isso foi nos dado pela graça, através da vida de Jesus. Lá em Gálatas 4 vai dizer que nós obtivemos o direito de sermos filhos de Deus. Através do que Jesus Cristo conquistou na cruz, nós fomos adotados por Deus como filhos. E como filhos nós somos herdeiros de tudo aquilo que Deus tem. Então somos herdeiros com Cristo Jesus. E isso foi conquistado pelo que Jesus Cristo fez. Não pelo que nós fazemos ou podemos fazer. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, pelo nosso eu. A gente pode fazer boas obras, mas se nós não confessarmos Jesus com a nossa boca e não crermos no nosso coração, na obra dele, em tudo aquilo que Jesus Cristo fez, que está escrito aqui, não acreditarmos na sua obra, em todo esse propósito de salvação, que ele veio até a terra para nos dar essa salvação, se nós não crermos que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo, se nós não crermos nisso, não adianta nós termos boas obras, que nós não seremos salvos. Só seremos salvos se com essa condição, se a gente crê, né? Então, assim, o que é crer? Crer é você acreditar. Então, nós precisamos acreditar, precisamos crer no nosso coração, confessar com a nossa boca, e assim nós teremos a salvação dada de graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Então, quando a gente não acredita nisso, que Jesus morreu para nos salvar e que ele é a ponte do ser humano para chegar até Deus, é como se a gente estivesse dizendo que tudo que Jesus Cristo fez por nós foi em vão, sabe? Não valeu de nada. Enquanto que você imagina, Deus ele olhou para a humanidade e ele nos amou, e ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então imagina, a dor de um pai tendo que dar o seu único filho para morrer
por pessoas que não amavam a Ele, que não conheciam a Ele, que estavam perdidas. Então Ele deu o seu único filho para morrer, para ser humilhado por um período de tempo, né? Então, depois que Jesus Cristo passou por aquilo tudo e morreu, ele ressuscitou e voltou a estar do lado do Pai, revestido de glória, honra e poder. Mas eu acredito que assim, agora eu sou pai, né? Então eu consigo entender um pouco a dor de um pai vendo o filho passar por momentos difíceis, né? Então imagina Deus tendo que ver Jesus Cristo sendo crucificado, sendo humilhado, sendo cuspido, sendo xingado, sabe? Então toda essa obra que Jesus Cristo conquistou para nos salvar, é isso que nos dá a salvação, pela graça, né? Então, assim, não tem outro caminho. Então, salvação nos é dada de graça, né? Então, não é pelo nosso mérito. Agora, galardão, sim, é pelo nosso mérito. Não é pela graça, é pelo nosso mérito, pelas nossas obras. Então, em 1 Coríntios 3,8 vai dizer: cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Em Provérbios 11,18 vai dizer: para quem semeia justiça haverá galardão fiel. Em Lucas 6,35, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele benigno até para com os ingratos e maus. Então, será grande o vosso galardão. Então, galardão é pelo nosso mérito, pelo nosso trabalho, pelas nossas obras. Então, nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Pelo contrário, nós fomos salvos pela graça, e porque fomos salvos que fazemos boas obras. Eu botei aqui, não fazemos obras para sermos salvos, mas porque somos salvos. Pela gratidão de nós termos sido tornados filhos de Deus, por sermos adotados como filhos por Deus. Então fazemos isso em gratidão para agradar ao Pai. Eu dou sempre um exemplo, acho que fica bem claro, de um pai, ele vai num orfanato e vamos supor, eu estou no orfanato, eu não tenho pai, eu não tenho família. Então um pai vai lá e me adota como filho. E ele me traz para uma família que ali eu vou ter amor, eu vou ter um pai. Então assim, eu vou ficar feliz, eu vou ficar grato por isso. E se meu pai precisar de alguma ajuda, eu vou querer ajudar ele, não porque eu tenho que fazer isso, mas porque ele é meu pai, sabe? Porque eu amo, porque eu quero agradar. Não tem um porquê, mas simplesmente porque ele é o meu pai, sabe? Então, assim, é mais ou menos o que Deus fez com a gente. Nós estávamos perdidos, nós não tínhamos a salvação. A partir do momento que temos o encontro com Jesus, e nós, como a gente falou aqui, a gente crê no nosso coração e a gente confessa com a nossa boca que Ele é o nosso Salvador, a gente crê na obra de Cristo. A partir desse momento, nós viramos filhos de Deus, nós temos essa salvação. E depois disso, sim, nós fazemos as nossas boas obras segundo o que a Bíblia nos ensina, segundo os mandamentos que Deus deixou ali, né, para a gente expandir o reino de Deus na terra. Então nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque fomos salvos, né? Então, em João 14,15 também vai falar que quem ama a Deus não é quem diz que ama, mas quem ama a Deus é quem faz a vontade do Pai. Então, se nós amamos de verdade, nós temos que ter boas obras. Se nós fomos salvos por Cristo, nós temos que ter boas obras, né?
Então eu separei um versículo em Romanos também, 8:29, que diz que a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, Deus nos predestina a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Nós somos predestinados a sermos como Jesus foi aqui na Terra, a seguirmos os passos de Jesus Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. Então, assim, nós vamos pecar, mas nós podemos nos arrepender e continuar nessa caminhada, nessa jornada. Então, resumindo, a salvação ela é nos dada pela graça, e nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque fomos salvos. E para agradar ao Pai, fazemos as boas obras em gratidão, em amor ao Pai, querendo agradar ao Pai, simplesmente. Então, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tenha te ajudado e tenha sido bênção para a tua vida. Se tiver algum tema interessante que vocês têm dúvida e quiser que eu fale sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo e a gente pode estar falando sobre isso. Então, espero que Deus tenha te abençoado. Tamo junto.